Olá, eu sou Ivar Brandi, médico neurologista, atuo com neurocognição, neuroreabilitação e neuropsiquiatria e tenho tido uma boa experiência com a prescrição de canabinoides na minha prática. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso da terapia canabinoide na insônia. E eu preparei uma apresentação breve, na qual nós vamos abordar inicialmente os mecanismos fisiológicos do sono, para a gente entender como funciona o sono normal. Acredito que isso seja uma revisão para a maioria dos especialistas, mas sempre vale a pena dar um retorno a estes aspectos do sono. Dentre os transtornos do sono, vou dar ênfase na insônia, que é o transtorno mais prevalente do sono, e é um transtorno de interesse a qualquer especialista, O tema insônia, ele tem relação com diferentes especialidades médicas. Apesar do neurologista e do psiquiatra serem os especialistas que mais tratam a insônia, qualquer especialista pode atender pacientes com insônia no consultório. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema endocannabinoide e o sono fisiológico e, no fim, abordar os aspectos da medicina canabinoide nos transtornos do sono. Bom, sabemos que o sono é um processo fisiológico com efeito sobre todo o organismo. O sono é um processo ativo. Durante muitos anos pensamos que o sono era um momento de silenciamento da atividade cerebral, mas hoje entendemos o sono como um processo dinâmico, ativo, com uma atividade cerebral persistente e dinâmica, que se modifica a cada fase do sono e associado a alterações endócrinas, a modificações do sistema imune e dos fatores cardiovasculares, dentre diversos outros sistemas envolvidos. O sono ele é regulado por dois processos independentes, que é o tempo de vigília, ou seja, quanto maior o tempo de vigília, maior a pressão para o sono durante a noite, e os efeitos do ritmo circadiano, que se faz através da exposição à luz e da liberação de melatonina. O ritmo circadiano, o relógio biológico, ele sofre influência periódica da exposição à luz. E os efeitos da luz dependem também do comprometimento de onda de luz, sendo a luz azul a mais deletéria para a qualidade do sono, que expõe o indivíduo a maior risco de alterações na qualidade do sono. A secreção de melatonina é modulada pela exposição à luz, então é importante que o indivíduo faça exposição à luz para ver para ver produção de melatonina, mas a liberação de melatonina ela é mediada pela ausência de luz. Então, lembrando como que a exposição à luz é fundamental para a manutenção do nosso ritmo circadiano. Em termos de anatomia do cérebro, algumas estruturas que são fundamentais na manutenção de um ciclo sono-vigília fisiológico. O ciclo sono-vigília ele pode ser dividido em três grandes fases: o período de vigília, o período de sono não REM e o período de sono REM. E cada fase tem as suas estruturas cerebrais mais envolvidas e neurotransmissores mais importantes também envolvidos. Em relação à vigília, a área que seria a grande coordenadora da vigília seria o hipotálamo lateral e posterior, com a liberação de substâncias do sistema orexina e hipocretina, o locus coeruleus, ou seja, o tronco cerebral e a liberação de substâncias pelo sistema ativador reticular ascendente. O sono não REM, ele é uma função do hipotálamo anterior, que vai inibir a liberação de substâncias monoaminérgicas pelo tronco cerebral, e o sono REM, digamos que é uma responsabilidade dos núcleos pontíneos, através da ativação de vias colinérgicas. Bom, fazem parte do sono, portanto, o núcleo pré-óptico ventrolateral do hipotálamo, que nós podemos classificar como um promotor de sono. Ele seria, utilizando um termo popular, o botão de off, quando ativamos os neurônios do núcleo pré-óptico ventrolateral do hipotálamo anterior, nós vamos inibir as vias ativadoras do sistema reticular ascendente, as vias monoaminérgicas, e esse núcleo vai modular a transição vigília-sono. Já a transição sono-vigília é modulada pelos núcleos
túbero mamilar do hipotálamo posterior. Então a promoção de vigília é função do hipotálamo posterior, que vai ativar a liberação de orexina e hipocretina, levando à vigília e ao final da fase do sono. Portanto, neste esquema, a gente vê a participação do núcleo ventrolateral do hipotálamo anterior através de suas vias GABAérgicas, que irão inibir o sistema reticular ativador ascendente e suas vias monaminérgicas, as vias de dopamina, adrenalina, serotonina, histamina, vão ser inibidas pelo hipotálamo anterior. Além da inibição do hipotálamo posterior e a via da orexina e hipocretina. Isso explicando os mecanismos fisiológicos do sono não REM. O sono REM envolve aí a participação de duas outras estruturas importantes. Além do hipotálamo, entra em ação o tálamo, né, e a sua ativação dos neurônios pontinos, de núcleos pontinos, que através da glicina irão levar a um relaxamento muscular, que é o característico do sono REM, né, a atonia muscular típica do sono REM. Portanto, o sono REM ele é um sono colinérgico. Ele depende de vias colinérgicas que vão levar a maior ativação talâmica e pontina, inibindo a contração muscular pelas vias da glicina. Como há participação talâmica, há também um risco maior de pequenos despertares durante o sono REM, o que é fisiológico. A ocorrência de alguns momentos de despertar durante o sono REM não caracteriza necessariamente um transtorno do sono. É um processo fisiológico. Em relação à atividade elétrica cerebral, ela também muda a depender de cada fase do sono. O sono não REM, ele vai ser dividido em estágios N1, N2 e N3. Para facilitar a compreensão, basta entender que a atividade elétrica cerebral ela vai se tornar cada vez mais lenta à medida que nós avançamos na fase do sono. Então, na vigília e em fase de relaxamento, com os olhos fechados, nós temos o predomínio do ritmo alfa, que corresponde a cerca de 10 ciclos por segundo. No estágio N1, surge o ritmo teta. Estágio N2, surgem os fusos do sono e o complexo K. E o estágio N3 é a fase de sono de ondas lentas com ritmo delta. O sono REM é chamado de sono paradoxal porque ele tem uma atividade elétrica muito rápida, portanto uma atividade elétrica mais rápida do que o ritmo alfa, mas o indivíduo está em completa atonia muscular com movimentos oculares rápidos. Por isso, sono paradoxal. Você tem uma atividade de completo relaxamento corporal, mas uma atividade elétrica cerebral muito rápida. Este esquema, então, relata, ilustrando as ondas cerebrais, né, a atividade alfa, quando nós estamos relaxados e despertos. O estágio N1 com a presença de ondas teta, que são ondas um pouco mais lentas do que o ritmo alfa. No estágio N2 surgem os fusos do sono e o complexo K. Lembrando que os fusos do sono eles são importantes para a consolidação da memória, portanto o sono N2 ele é fundamental para a consolidação de memória. E as ondas K, que são essas ondas largas, né, de longa duração, elas podem ser também estímulos, resposta a algum estímulo externo. Por exemplo, se o indivíduo está dormindo e ouve sussurrar o seu nome, isso pode induzir a formação de ondas K. À medida que nós avançamos nas fases dos sonos, no estágio N3, nós temos a atividade cerebral mais lenta, as ondas delta, e de forma associada, redução da temperatura corporal, redução da pressão arterial e da frequência cardíaca. No estágio N3, o despertar é mais difícil, em oposição à fase REM, na qual nós podemos despertar mais facilmente. Portanto, esses estágios do sono não REM e o sono REM formam a arquitetura do sono, né, os ciclos do sono. Em uma noite, se espera que o indivíduo normal passe por esses estágios cerca de 4 vezes, variando de 3 a 5 vezes por noite. A gente começa no sono N1, passa para o N2 e N3
depois retorna o N1 em sono REM e retorna novamente, completando esse ciclo algumas vezes durante a noite. Este gráfico deixa bem claro que na primeira metade da noite predomina o sono não REM, principalmente os estágios N2 e N3. Com o avançar da noite, predomina o sono REM, as fases de sono REM tornam-se mais frequentes e mais prolongadas. Se há sono REM mais frequente e mais prolongado, há também um risco maior de pequenos despertares durante a noite, que são fisiológicos. O sono N2 ele persiste durante a noite, mas o sono N3, que é o sono mais profundo, de ondas cerebrais mais lentas, ele tende a diminuir de duração e frequência na segunda metade da noite, o que já é fisiológico e, na verdade, é uma preparação para um despertar saudável e agradável pela manhã, sem uma sensação de sonolência excessiva. O despertar durante o sono N3, que é o sono de ondas lentas, dá a sensação de um sono incompleto, de qualidade de sono insatisfatória. Mas essa distribuição, essa arquitetura do sono, ela modifica com a idade. À medida que nós envelhecemos, modifica o nosso sono fisiológico. Então o tempo, a latência do sono, que é o tempo entre deitar e iniciar o sono, ele tende a aumentar com o avançar da idade. O tempo total de sono tende a diminuir com o avançar da idade. O tempo total em estágio N2 aumenta discretamente com o passar da idade, chegando a 57% em indivíduos acima de 80 anos de idade. O tempo total de estágio N3, ondas lentas, e sono REM diminui com o envelhecimento. E o tempo de sonolência na cama, ou seja, o tempo que nós permanecemos dormindo após deitar, infelizmente também tende a diminuir com o avançar da idade, chegando a cerca de 79% em indivíduos com 80 anos de idade. Portanto, essa análise da distribuição do sono, dos ciclos do sono, ela deve ter sempre em consideração a idade do indivíduo. O tempo total de sono, conforme já dito, modifica de forma significativa com a idade, No recém-nascido, entre 0 e 3 meses, a necessidade de sono é de 14 a 17 horas por dia. No bebê de 4 a 12 meses varia de 12 a 16 horas, incluindo aí os pequenos cochilos durante o dia. E no adulto acima de 18 anos, passa para ser em cerca de 7 horas por noite, e acima de 65 anos de idade, de 7 a 8 horas por noite. Ou seja, aquela recomendação antiga de que todos nós devemos dormir 8 horas por noite, na verdade ela não tem respaldo na ciência. Cada um tem uma necessidade individual do sono. Mais importante do que o tempo total de sono é pensar na distribuição dos ciclos do sono, que nós possamos completar os ciclos do sono e aí despertar quando estivermos prontos para o acordar, de acordo com a atividade elétrica cerebral. Bom, isso posto, falamos sobre a fisiologia do sono, vamos comentar um pouquinho sobre a insônia. Conforme já dito, a insônia é uma queixa que envolve qualquer especialista da área médica, não apenas neurologistas e psiquiatras. A insônia ela tem efeitos sobre o sistema imune. Tem um estudo muito interessante que mostra que apenas uma noite de privação de sono é capaz de reduzir a formação de anticorpos após vacinas para hepatite A e influenza. Então recomendo que todas as pessoas que forem se vacinar para Covid ou para H1N1 tenham cuidado quanto à noite de sono anterior, porque a noite de sono anterior vai influenciar na formação de anticorpos após a aplicação da vacina, além de outras consequências sobre o sistema imune e risco de desordens autoimunes. Alterações hormonais são bem conhecidas em relação ao sono. O hormônio do crescimento, o GH, ele apresenta um pico de secreção durante o sono. O cortisol, há uma queda de secreção no sono e um pico de secreção matinal. E os hormônios relacionados ao apetite também têm influência do sono. Portanto, a insônia pode alterar toda essa liberação hormonal. A insônia aumenta o risco para diabetes mellitus tipo 2, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e mortalidade por todas as causas.
Aumenta o risco para condições neuropsiquiátricas diversas, como depressão e ansiedade, e importante, é um fator de risco independente para suicídio. Ou seja, mesmo na ausência de depressão, de ansiedade ou de outro transtorno neuropsiquiátrico, a presença apenas de insônia já caracteriza um risco independente para o suicídio. E aumenta também o risco de doença de Alzheimer, né? Recentemente, em 2012, um grupo de pesquisadores americanos descreveram o sistema linfático, que é um sistema que é responsável por realizar a retirada de metabólicos tóxicos que se acumulam no sistema nervoso central durante o dia. Dentre esses metabólicos se destaca a proteína beta-amiloide, que é acumulada durante o dia e é retirada pelas células da glia, principalmente pelos astrócitos, daí o sistema linfático. Se há insônia, há uma alteração de funcionamento desse sistema e maior risco para acúmulo de proteína beta-amiloide, que é um dos gatilhos para a doença de Alzheimer, né, que é um dos estágios iniciais da doença de Alzheimer, com posterior acometimento da proteína tau fosforilada, e aí a curva irreversível da doença de Alzheimer. Em relação à epidemiologia, dados brasileiros mostram que em pesquisas populacionais 15% dos brasileiros apresentam insônia e, conforme dados de laboratório do sono, com estudos de polissonografia ou actigrafia, 32% das pessoas que procuram um laboratório de sono apresentam diagnóstico de insônia. A insônia tem maior prevalência em mulheres, idosos, desempregados e aposentados e em pessoas em piores condições socioeconômicas. Bom, é importante conceituar a insônia e, de acordo com a Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono, insônia pode ser conceituada como uma dificuldade persistente, no mínimo 3 noites por semana durante 3 meses, para o início, a manutenção do sono, consolidação ou alteração da qualidade do sono, que ocorre a despeito de adequada oportunidade e circunstância para adormecer e que resulta em algum tipo de prejuízo diurno. Insônia pode ser um transtorno isolado, pode ser sintoma de diversas enfermidades e pode ser comorbidade. Comorbidade ocorre principalmente associada a condições neuropsiquiátricas, por exemplo, um indivíduo com transtorno de ansiedade ou transtorno afetivo do humor, no que é tratado desse transtorno apresenta melhora da condição neuropsiquiátrica, mas persiste com insônia. É um exemplo típico de comorbidade, que também é muito comum na prática clínica. A insônia geralmente inicia-se em um evento estressor, perpetua-se através da má higiene do sono, que é muito comum na população geral, e fundamenta-se ou ela mantém-se ainda mais persistente devido a associações cognitivas errôneas sobre o sono, que são as falsas crenças relacionadas ao sono. Dentre as falsas crenças, há um conceito mais recente de ortossonia, que é a busca por um sono perfeito. É um indivíduo que apresenta 1 ou 2 noites de insônia e passa a fazer uso de medicamentos, muitas vezes por automedicação, porque ele ficou assustado, ele ficou temeroso devido a 1 ou 2 noites de insônia. Muitas vezes insônia desencadeada por um fator ambiental, ou uma características do ambiente do sono, ou uso de substâncias psicoativas próximo ao horário de dormir, e isso leva ao uso de medicamentos indutores do sono e a manutenção da insônia por longo prazo. Então é importante que as pessoas entendam que nós apresentamos variações fisiológicas do sono, que despertar 1 ou 2 vezes durante a noite é fisiológico, é normal. Nós podemos apresentar eventualmente 1 ou 2 noites de insônia. Vamos caracterizar insônia apenas quando houver, no mínimo, 3 noites de sono não satisfatório ou dificuldade em iniciar o sono, 3 noites por semana durante 3 meses. Aí sim estamos diante de uma insônia crônica. O tratamento. Eu não vou abordar todas as técnicas de comportamento, mas é importante lembrar que, de acordo com todos os guidelines, a primeira linha de tratamento da insônia é a terapia cognitivo-comportamental, ou seja, a correção de hábitos e de crenças e de comportamentos
relacionados a um sono não satisfatório. O uso de medicamentos vai ser sempre a segunda linha, não é a primeira linha. Os medicamentos disponíveis para o tratamento da insônia, segundo a maior parte dos guidelines, se incluem entre os benzodiazepínicos, as drogas Z, os neurolépticos e os anticonvulsivantes, como os pregabalina e gabapentina. Todos eles têm uma certa eficácia, mas envolvem o risco de efeitos adversos, incluindo o risco de alterações de comportamento durante a noite, ou sonolência excessiva diurna, ou piora das queixas de memória de alguns pacientes, e além disso o risco de tolerância, adição e síndrome de abstinência.